Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Asbest. Eu sou Eliane, sou uma mãe cristã que vive na França e compartilho um pouco por aqui da minha experiência de maternar longe da minha família, né? Longe da minha terra natal, nesse lugar longe, diferente, com uma cultura totalmente diferente, com influências diversas, a gente lutando para criar os nossos filhos aos pés do Senhor. Eu compartilho aqui um pouco dessa minha experiência. Além de ser mãe, também sou responsável pela classe de crianças da minha igreja. Nós temos por volta de 11 crianças e de várias idades. Então, nesse domingo, que antecede essa minha conversa aqui com vocês, a gente está falando sobre o porquê que a gente não comemora o Halloween, trazendo um pouco sobre os medos das crianças. Eu já falei em outros vídeos e convido inclusive você a, no dia do Halloween, não comemorar o Halloween, mas sim fazer a festa da vida. Nos próximos vídeos eu vou estar colocando à disposição de vocês, inclusive, um material que eu estou preparando com todo gosto, para que seja bênção na vida de vocês também, do que fazer, de como fazer, da ideia, né? O que pode estar sendo feito nesse momento para tirar o foco da festa, dessa festa do Halloween, que é uma festa das trevas, uma festa que exalta a morte. Enfim, coisas que não servem pra gente. Depois de ver toda a realidade daqui da Europa, eu vivo aqui na França há 13 anos, e nesses 13 anos eu só vi o crescimento dessa festa e pensei, caramba, a gente precisa fazer alguma coisa. E Deus trouxe essa inspiração no meu coração. Olha, reúne com duas filhas, ao invés de estarem fazendo essa festa secular, exalta o meu nome. E a partir de então, esse ano será o 5º ano, que a gente vai estar comemorando a festa da vida. No próximo vídeo eu vou estar falando exatamente sobre ela. Dá uma olhadinha aí na descrição, ele já está disponível aí para vocês, é um presente meu para vocês. Então bora lá continuar a nossa história. Então, como tem essa questão da festa da vida, a gente vai fazer no dia 31 e a gente passa o mês de outubro inteiro falando sobre isso nos primeiros cultos, assim, na primeira parte do mês. Eu procuro falar disso porque é o que a gente tem contato em todo lugar. As crianças, a gente vai no mercado, a gente vai na escola, é tratado isso na escola como inclusive assunto dentro das lições, né? As crianças trazem poesias que falam de bruxa, trazem canções que falam desse assunto, então elas acabam sendo bombardeadas todo mês com essa conversa. E aí eu falo um pouco sobre isso antes de tudo acontecer, para que no dia a gente não fale mais nada, porque a festa não é uma festa que vai contra, é outra festa, é uma outra festa no dia dessa. A gente luta contra antes, para que no dia de Jesus seja exaltado e ninguém tenha nem lembrança de nada de Halloween, de coisas de medo. E aí o assunto que eu queria trazer para vocês é exatamente sobre esse, o medo. Eu já contei em alguns outros vídeos, eu fui uma criança que eu tinha muito medo quando eu era pequena. Então, quando uma criança hoje em dia chega para mim e vem me contar o medo dela, eu faço atenção. Eu ouço o que ela me fala, eu dou importância para o que ela me diz, porque pode ser o tal. Vocês sabem que tem uma fase na vida da criança ali, até os 10 anos por aí, né, 9, depende muito. E as crianças começam a ter pesadelo. Tem criança que começa muito cedo, né, a ter pesadelo e vai até essa hora. Mas eu tenho para mim, com a minha experiência cristã, que não é somente. A psicologia diz que é o tal terror noturno, que é a mudança de mentalidade, né? A criança está desenvolvendo, está tendo ali, fazendo outras formações dentro da mente dela e que por isso ela tem esse tipo de pesadelo. Eu, como cristã, eu sei que não é só isso, pode ter um pouquinho de verdade nesse sentido, de estar formando alguma coisa, mas a gente que é cristão e que a gente conhece o mundo espiritual, a gente sabe que não é totalmente aí, até porque as crianças elas são muito mais bombardeadas do que a gente que é adulto, que já está ali calejado, já, inclusive muitos têm até o pecado como se fosse uma coisa corriqueira, como se fizesse parte da vida da pessoa, não tem esse choque, né? Ai meu Deus, muitos já estão ali tão calejados de pecar, que já acham que o pecado faz parte da sua vida. Então, e a criança não, a criança ela está ainda conhecendo o mundo. E, como eu sempre falo, né, o inimigo ele odeia as crianças porque ele sabe que se uma criança recebe Jesus quando ela é pequena, ela tem uma vida inteira para caminhar ali com Jesus, pode se tornar uma propagadora do evangelho, né? Enfim, falamos sobre o medo, esse cartaz inclusive é um dos primeiros cartazes que eu tenho aqui, que eu sempre lembro elas desse versículo, que quando as mulheres chegaram na porta do túmulo de Jesus e elas não encontraram mais ele lá, elas tiveram medo. E que elas foram para fora ali naquela agonia, o anjo apareceu e falou, olha, não tenham medo, porque quem vocês procuram já ressuscitou. E aí eu pude recitar com as crianças esse versículo e falei inclusive para elas sobre essa questão do ter medo de noite, que é a fase, são as crianças que eu tenho lá, todas elas têm esse tipo de medo. E eu me identifiquei, né? Falei para elas que eu também tinha esse tipo de medo quando eu era criança, e falei da arma que elas têm na mão agora, que é clamar o nome de Jesus, para elas lembrarem desse versículo e clamarem o nome de Jesus, que o medo ia embora. Falamos sobre crer, que é uma decisão e é o querer crer. Inclusive, vou até abrir um parênteses aqui, meu marido é português. E quando ele fala querer, ele fala crer, crer.
E eu fiquei matutando essa palavra, mas por que ele fala crer? E depois foi como se tivesse dado uma chave, que crer é exatamente isso, é querer crer. E eu tivemos ali um papo junto com elas e tudo muito bem. Vida que segue, foi uma benção, elas ficaram animadas. Vida que segue, eu presto serviço a domicílio, né? Cuido da casa das pessoas. E uma dessas famílias que eu cuido durante a semana, um casal já de idosos, ele vinha de fazer uma viagem, veio de fazer uma viagem num cruzeiro, mas a esposa e os amigos, eles entraram na quarta-feira, ele já estava com câncer, já há muito tempo com câncer, mas era uma pessoa de ficar reclamando. Estava doente, estava enferma, eu sabia, ela é também doente, ela tem esclerose, então é um casal de pessoas doentes, mas que vivem a vida independente da doença, tipo, não senta para sofrer. Aí sofrendo pelo caminho, vai curtir. Então eles entraram na quarta-feira de viagem, e na sexta-feira, quando eu estive lá, ela me falou, olha, ele não tá legal. Ele não tá legal e, né, enfim, eu pensei até que ele tivesse de cama, mas não. O velhinho andando pra lá e pra cá, tudo bem. Eu só sei que eu vim embora, mas vim com um aperto assim no coração. Eu, ai, poxa, será que já é os últimos dias dele? A cultura francesa não permite a gente ser muito próximo. Se fossem os portugueses, era outra coisa, a gente tinha dado um abraço. Mas eles são assim, é cultura e também tem a cultura da França, mas também tem a cultura familiar, né? É um pouco diferente, de repente você pode até encontrar um francês assim que seja mais apegado e, enfim, não é o caso dessa família. Eu só sei dizer que eu vim embora, terminei meu dia, vim com uma enxaqueca horrível, sofro de enxaqueca. Tomei o remédio antes de dormir e capotei. No outro dia de manhã acordei ainda com dor de cabeça. Tomei outro remédio e dormi até as 10, 10 e meia. Entretanto, quando eu acordei, fui ver meu celular e lá estava uma mensagem da esposa dizendo, olha, meu marido morreu. Será que tu pode vir aqui me ajudar? Porque ele teve uma hemorragia e o quarto em que ele estava ficou uma desgraça. Ai, minha cabeça rodou. Eu, meu Deus do céu, vou ter que fazer isso mesmo. Meu pai, meu trabalho. Não tá no combinado de limpar o lugar onde uma pessoa morre, né? Mas pronto, é a casa onde eles estavam, onde eles vivem, onde eu tô também. Sempre. Respirei fundo, fiz uma ligação para ela, perguntei como ela estava e tal, dei minhas condolências. Entretanto, ela falou, não, não precisa vir, não. Deu lá os porquês dela, que ainda não tinha ido lá recolher o corpo dele, iam durante o dia, não sei o quê. Tá, passou o fim de semana, tive então essa belíssima aula com as crianças falando sobre o medo. Mas, a partir desse momento, soube que ele morreu lá em casa. Pronto, ela falou que o quarto ficou num estado assim e que eu precisava ir lá ajudar ela, porque ela, já falei, ela é muito doente. Então, ela não queria fazer só, né? Não queria, nem podia, nem tinha condição. Eu fiquei, pronto, encarei e falei, ok, respira fundo, bora, estão me pagando bem para isso mesmo, bora. De domingo para segunda eu tive uma noite péssima. Eu fiquei pensando só nisso, a situação e tal. Ela é muito católica, ele era um católico nominal, assim, ia com ela para a igreja e tal, mas ela era muito mais, né? E eu fiquei atormentada a noite inteira. Vira e mexe, eu acordava de noite com um medo, mas um medo, menina. Eu, tipo, que coisa, medo. Orava, conseguia dormir. No outro dia, então, que eu cheguei lá na casa deles, ela não estava. Ela tinha deixado o recado, olha, pediu desculpa que tinha que ir no médico, porque eu também chegou dessa tal viagem que eu falei, com uma bronquite, teve que ir no médico. E aí eu, meu Deus, e agora eu vou ter que subir lá no quarto pra eu não morrer sozinha. Pra limpar, ver o que é, trocar os lençóis. E foi me dando mais medo ainda. Eu tava lá embaixo, pensei, preciso tomar, tava com dor de cabeça, não lembro. Tomei um comprimido, mas precisava comer, que tava com fome, já era hora do almoço, comi uma banana. Vou até deixar uma foto aí pra vocês. Coloquei mais luvas nas mãos, coloquei uma máscara, um saco no pé, porque ele tinha morrido de madrugada, né? De sexta para sábado. E eu só fui na segunda, então, né? Hoje estava morrendo de nojo. Mas quando cheguei lá, não tava tão. Eu imaginei que estivesse assim horrível. Não tava horrível, tava assim, igual uma pessoa tem quando a gente vomita em casa às vezes, que ele fica sujo, assim estava. E aí, pronto, limpei, passei lá o tempo, abri as janelas, limpei tudo, deixei tudo limpo, cheiroso, dentro do esperado. E vim para baixo, porque, entretanto, ela ia uma casa muito grande, né? Ela ia chegar com o filho mais tarde, que iam fazer alguma coisa, não sei o quê. E aí eu fiquei só, continuei só, ela chegou mesmo, e teve que sair, e eu voltei a ficar só outra vez. Eu continuei arrumando, limpando, fazendo o que tinha que ser feito. E nesse dia eu estava sem internet. Então, o que aconteceu? Eu ficava sem internet o dia todo. E eu sem internet, eu não conseguia ouvir minhas coisas, meus podcasts, as minhas músicas, nada. Fiquei orando, aqui e acolá, orava, lembrava dele. E aí foi um dia de luta, mas vocês não imaginam o dia de luta
de medo, porque eu ouvia ou não ouvia nada, eu estava com os fones na expectativa da minha internet voltar, mas não voltava, e aí eu lá com aquilo, de vez em quando dava uns calafrios, uns medo assim, e aí chegou um momento que eu falei: "Espera aí", eu me lembrei da canção que eu canto com as crianças, que é: "Eu não tenho medo, Jesus está comigo, ele me dá coragem", e a gente diz o que a gente tem que fazer, então eu vou seguir, então eu vou fazer isso. E eu, naquela situação, recitei o versículo: "Não, mas o anjo falou que não era para ter medo". Repreendi o mal, fiz aquilo que eu tinha ensinado no domingo para as crianças. Entretanto, acabou o dia, eu vim embora, e vida que segue. Depois a internet voltou a seguir como se nada fosse. Foi no fim do dia que o quê? Que eu vivi a mesma coisa que as crianças vivem todos os dias quando elas têm esse tipo de sonho, de pesadelos e de perturbações. Acabei ficando sem memória no celular e não consegui terminar. A conclusão de tudo foi que eu fiquei grata. Tu acredita? Apesar de tudo que eu vivi, porque eu pude reviver, pude falar tudo aquilo que eu ensinei para as crianças, viver realmente aquilo e declarando que somente o nome de Jesus tem poder para apagar com qualquer medo, qualquer problema. Enfim, para mim foi um privilégio, apesar de tudo. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, ouvindo, participando das minhas histórias, compartilhando aqui conhecimento. Queria dizer para vocês, se você é novo aqui, te inscreve aqui no canal, me acompanha, que os próximos vídeos serão bênção com certeza. E só mais um lembrete. Aí na descrição tem um e-book gratuito, meu primeiro e-book gratuito de presente para vocês, indicando como fazer a festa da vida, para a gente estar mudando a mentalidade das crianças nesse dia 31, fazendo dele um dia especial para a glória de Deus. Eu espero que vocês fiquem à vontade e participem, tá aí embaixo. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.